Existe um arsenal espiritual tão devastadoramente poderoso que faz o inferno inteiro convulsionar de terror. Não são espadas flamejantes empunhadas por arcanjos, não são gritos de comando ecoando pelos céus, não são rituais elaborados executados em catedrais majestosas. São 5 armas aparentemente simples que um carpinteiro silencioso de Nazaré dominou com tal perfeição que 2000 anos depois, demônios ainda fogem em pânico só de sentir sua presença espiritual. A venerável Cecília Baige, em suas revelações místicas extraordinárias que abalaram a Igreja do século XVII, descreve estas armas com uma precisão cirúrgica que corta através de séculos de romantização superficial. Para ela, o arsenal josefino não era poesia espiritual, era fogo líquido derramado sobre a essência dos espíritos malignos, causando uma agonia tão intensa que os demônios preferiam ser lançados no abismo mais profundo a enfrentar a irradiação destas 5 forças. Monsenhor Ascânio Brandão, o teólogo que dedicou sua vida a sistematizar cientificamente o mistério de São José, confirmou através de análise doutrinária rigorosa que cada uma dessas armas opera em frequências espirituais específicas que neutralizam diferentes tipos de ataques demoníacos. Não são virtudes genéricas, são instrumentos de guerra especializados, cada um projetado para devastar uma forma particular de operação maligna. Padre Gabriele Amorth, o exorcista que enfrentou mais de 70 possessões e opressões demoníacas, confirma o que os místicos já sabiam. Quando invoco São José durante exorcismos, vejo terror literal nos olhos dos possessos. Os demônios gritam que não conseguem suportar aquelas 5 maldições, referindo-se precisamente às 5 armas que José empunhava com maestria silenciosa. Mas aqui reside a revelação que vai transformar radicalmente sua compreensão da guerra espiritual. Estas mesmas armas estão disponíveis para você. José não as guardou como segredos pessoais ou privilégios exclusivos de sua santidade única. Pelo contrário, cada arma que você descobrir hoje pode ser empunhada em suas próprias batalhas cotidianas contra as forças invisíveis que atacam sua família, sua fé, sua paz interior. O aspecto mais extraordinário deste arsenal é sua natureza inversamente proporcional ao poder que demonstra. Quanto mais simples e oculta a arma, mais devastadora é sua eficácia contra as trevas. Satanás, sendo o pai do orgulho e do espetáculo, preparou-se para enfrentar ataques grandiosos e manifestações espetaculares. Ele jamais desenvolveu defesas contra a humildade operante, a santidade silenciosa, a perfeição escondida que José personificava. A tradição mística da Igreja conserva documentos extraordinários sobre como este arsenal funcionava na prática. São Bernardino de Siena relata que cidades inteiras eram purificadas de influências demoníacas simplesmente pela passagem de José durante suas viagens. Santa Brígida da Suécia descreve visões onde contemplava José empunhando armas invisíveis aos olhos humanos, mas terrivelmente visíveis e dolorosas para os espíritos do mal. O que torna este ensinamento urgentemente relevante para nossa geração é a escalada sem precedentes dos ataques espirituais na era contemporânea. Exorcistas do mundo inteiro relatam um aumento exponencial de casos de possessão, opressão e influências demoníacas. As armas tradicionais, orações vocais, rituais estabelecidos, práticas devocionais comuns, embora válidas e necessárias, frequentemente se mostram insuficientes para os tipos de ataques sofisticados que o inferno lança hoje. São José oferece um arsenal complementar e devastadoramente eficaz, porque suas armas operam na dimensão da vida cotidiana, transformada em battleground espiritual. Enquanto outras formas de combate espiritual exigem momentos específicos, lugares especiais ou preparação elaborada, o arsenal josefino pode ser empunhado 24 horas por dia, em qualquer circunstância, por qualquer pessoa disposta a aprender sua metodologia. Cecília Baige revela ainda que José desenvolveu este arsenal não através de estudos teológicos ou revelações místicas extraordinárias, mas simplesmente vivendo com perfeição radical os aspectos mais ordinários da existência humana: trabalho, obediência, castidade,
Silêncio, vigilância, estas não eram para ele virtudes abstratas, mas armas forjadas no fogo da necessidade absoluta de proteger o Verbo encarnado e sua Mãe Santíssima. A urgência deste ensinamento se revela quando compreendemos que estamos em guerra, quer percebamos ou não. Padre José Antônio Fortea, um dos exorcistas mais respeitados da atualidade, alerta: toda a família cristã está sob ataque espiritual constante. A questão não é se seremos atacados, mas se saberemos nos defender. São José nos oferece as armas mais eficazes já desenvolvidas para esta defesa. Prepare-se para uma revelação que mudará para sempre sua percepção da espiritualidade prática. Cada arma que descobriremos não é teoria teológica. É tecnologia espiritual testada por 2 milênios de sucesso absoluto. José nunca perdeu uma batalha. Seu arsenal nunca falhou. E hoje, através de sua intercessão poderosa, estas mesmas armas podem transformar você de vítima em vencedor na guerra invisível que define o destino de sua alma e de todos aqueles que você ama. Cada martelada era um golpe no inferno. Estas palavras da venerável Cecília Baix revelam a primeira e talvez mais revolucionária arma do arsenal josefino, o trabalho santificado como exorcismo contínuo. Para compreender a profundidade devastadora desta arma, precisamos destruir completamente a falsa dicotomia moderna entre trabalho secular e vida espiritual. José não interrompia o trabalho para orar, ele transformou o trabalho em oração encarnada. Não separava momentos espirituais de momentos profissionais. Ele espiritualizou cada gesto profissional até que sua carpintaria se tornasse um santuário em operação constante, um altar onde sacrifícios de louvor eram oferecidos através do suor, da habilidade, da dedicação transformada em adoração. Monsenhor Ascânio Brandão explica o mecanismo teológico desta transmutação. Quando José oferecia cada movimento de suas mãos ao Pai Eterno, ele participava misticamente da própria ação criadora de Deus. O Verbo, através de quem todas as coisas foram feitas, trabalhava ao lado de José, santificando não apenas os produtos da carpintaria, mas o próprio ato de produzir, criar, transformar a matéria bruta em objeto útil. Esta participação na criatividade divina gerava uma energia espiritual de frequência tão elevada que os demônios, seres de destruição e negação, simplesmente não conseguiam permanecer no ambiente. Cecília Baix descreve como espíritos malignos que infestavam a região de Nazaré foram gradualmente expulsos, não por exorcismos dramáticos, mas pela presença constante de trabalho santificado irradiando da oficina josefina. O aspecto mais extraordinário desta arma é sua capacidade de transformar a maldição adâmica em bênção paradisíaca. A Bíblia nos ensina que, após o pecado original, o trabalho se tornou penoso. Com o suor de teu rosto comerás o pão. José, através da santificação radical de seu labor, reverteu misticamente esta maldição. Seu suor se tornou incenso. Sua fadiga se transformou em oferenda. Seus calos nas mãos viraram estigmas de amor. São Tomás de Aquino ensina que toda ação humana pode ser elevada à categoria de ato de religião quando realizada com intenção sobrenatural. José levou este princípio ao máximo absoluto. Não havia um único movimento em sua oficina que não fosse conscientemente oferecido como homenagem ao Criador. Esta intensidade de intenção santificadora criava um campo de força espiritual ao redor de tudo o que ele tocava. A tradição conserva relatos extraordinários sobre o poder sobrenatural dos objetos fabricados por São José. Famílias que possuíam mesas, cadeiras, ferramentas ou qualquer utensílio saído de suas mãos experimentavam proteções inexplicáveis. Doenças eram curadas quando alimentos eram consumidos em mesas josefinas. Crianças dormiam tranquilas em berços por ele construídos. Possessões cessavam em casas decoradas com móveis de sua carpintaria. Cecília Baix revela o segredo desta impregnação sobrenatural. José consagrava cada peça de madeira antes de começar a trabalhar.
pedindo ao Pai Celeste que aquele objeto servisse não apenas às necessidades humanas, mas também como instrumento de bênção e proteção para quem o utilizasse. Esta consagração da matéria-prima santificava todo o processo produtivo subsequente. O mecanismo específico pelo qual o trabalho josefino atacava as forças demoníacas opera em 3 dimensões simultâneas. Combate à preguiça. Demônios são essencialmente preguiçosos, fugindo do esforço santo. Participação na ordem divina. Satanás é o pai da desordem e caos. E oferecimento sacrificial. O demônio odeia qualquer forma de sacrifício que não seja dirigida a ele. Padre Gabriel Amorth documentava que uma das proteções mais eficazes contra influências demoníacas era simplesmente trabalhar com dedicação e oferecer esse trabalho a Deus através de São José. O demônio é o pai da ociosidade, explicava o renomado exorcista. Quando trabalhamos como José, declaramos guerra ao inferno porque atacamos diretamente uma das bases do reino das trevas. A dimensão mais profunda desta arma revela-se quando compreendemos que José não apenas santificava seu próprio trabalho, mas ensinava ao Verbo encarnado o valor redentor do labor humano. Jesus, embora sendo Deus, escolheu aprender um ofício manual e trabalhar com as próprias mãos. Esta decisão divina de abraçar o trabalho santifica eternamente toda forma de labor honesto. Exorcistas contemporâneos confirmam que pessoas dedicadas ao trabalho honesto e que oferecem regularmente seu labor a Deus desenvolvem uma resistência natural às possessões e opressões. O demônio encontra muito mais dificuldade para atacar almas ocupadas em trabalho santificado do que aquelas entregues à ociosidade, ao entretenimento vazio ou ao trabalho puramente mercenário sem dimensão espiritual. A técnica específica que José desenvolveu para maximizar o poder combativo de seu trabalho incluía 3 elementos essenciais: consagração matinal, oferecimento do dia inteiro antes de iniciar, renovação frequente, repetição da intenção santificadora durante o trabalho, e oferecimento final, entrega dos resultados como sacrifício de louvor ao término de cada tarefa. Esta metodologia josefina transforma qualquer profissão legítima em campo de batalha espiritual, onde vitórias diárias podem ser conquistadas. O médico que oferece cada consulta, o professor que consagra cada aula, a mãe que santifica cada tarefa doméstica, o operário que dedica cada movimento, todos empunham a mesma arma que José usava para aterrorizar o inferno com sua carpintaria transformada em arsenal. A transformação do trabalho cotidiano em arma de guerra espiritual exige mais que boa intenção. Requer metodologia específica e prática constante. José desenvolveu técnicas precisas que qualquer trabalhador pode adaptar às suas circunstâncias particulares, independentemente da profissão exercida ou do ambiente laboral em que se encontra. A consagração do primeiro golpe era a técnica fundamental do arsenal josefino. Antes de tocar qualquer ferramenta ou iniciar qualquer atividade, José oferecia mentalmente o primeiro movimento ao Pai Eterno. Cecília Baix revela que este gesto inicial criava um selo espiritual sobre todo o trabalho subsequente, transformando cada ação em continuidade daquele primeiro oferecimento sagrado. Esta técnica pode ser adaptada a qualquer profissão. O médico que consagra o primeiro paciente do dia, oferecendo todos os atendimentos seguintes. O professor que dedica a primeira explicação, santificando automaticamente toda a jornada pedagógica. A mãe que oferece a primeira tarefa doméstica, transformando toda a rotina familiar em serviço sagrado. O empresário que consagra a primeira decisão, elevando toda a gestão ao plano sobrenatural. Monsenhor Brandão documenta que José mantinha uma intenção de fundo, constante durante o trabalho, uma espécie de oração mental contínua, que fluía por baixo da concentração técnica necessária ao ofício. Esta duplicidade de atenção, humana e divina simultâneas, criava uma densidade espiritual extraordinária que os demônios não conseguiam penetrar. A prática concreta desta intenção dupla desenvolve-se através de jaculatórias específicas adaptadas à atividade. Por amor a Jesus e Maria, a cada martela. Para a glória do Pai, a cada medida. Pelo Sagrado Coração, a cada corte. Estas pequenas orações, repetidas centenas de vezes durante a jornada,
criam um bombardeio espiritual contínuo contra as forças do mal. José desenvolveu também a técnica da oferenda dos defeitos. Quando cometia erros técnicos, madeira rachada, medida imprecisa, acabamento imperfeito, ele imediatamente oferecia estes defeitos como aceitação da imperfeição humana e reparação pelos pecados próprios e alheios. Esta transformação do erro em oferecimento impedia que sentimentos de frustração ou irritação criassem brechas espirituais exploráveis pelos demônios. A santificação da fadiga era outra técnica específica do arsenal josefino. Quando o cansaço chegava, José não o considerava simplesmente limitação física a ser suportada, mas participação mística no cansaço de Jesus durante sua vida pública. Esta união com a fadiga redentora do Salvador transformava o esgotamento físico em oferecimento espiritual de valor inestimável. Cecília Baez revela que José praticava a consagração dos instrumentos, bênção regular de suas ferramentas, pedindo que servissem não apenas ao trabalho humano, mas também como instrumentos de glória divina. Martelos, serras, plainas, esquadros. Tudo recebia uma consagração especial que os transformava em relíquias funcionais carregadas de poder espiritual. Esta prática pode ser adaptada a qualquer profissão. O médico que benze seus instrumentos cirúrgicos, o professor que consagra seus livros e materiais didáticos, a mãe que oferece seus utensílios domésticos, o profissional que dedica seus equipamentos de trabalho. A matéria consagrada adquire uma dignidade especial que repele influências malignas. A técnica da reparação através do trabalho era particularmente cara a José. Ele oferecia trabalhos específicos como reparação por ofensas cometidas contra Deus pela humanidade, uma mesa para reparar blasfêmias, uma cadeira para compensar sacrilégios, uma porta para satisfazer por profanações. Esta intenção reparadora multiplicava exponencialmente o valor espiritual de cada peça produzida. José desenvolveu ainda a prática da comunhão no trabalho, consciência constante de que Jesus e Maria estavam presentes durante seu labor, não como observadores passivos, mas como colaboradores ativos em cada projeto. Esta presença tríplice, José, Jesus, Maria, na oficina criava uma atmosfera de santidade tão intensa que nenhum espírito maligno ousava se aproximar. A oferenda dos resultados completava o ciclo santificador. Ao terminar cada peça, José a apresentava primeiro a Jesus e Maria, antes de entregá-la ao cliente. Esta apresentação não era ritual vazio, mas reconhecimento de que o verdadeiro destinatário de todo o trabalho humano é o próprio Deus, sendo o pagamento terreno apenas consequência secundária. Padre José Antônio Fortea ensina que trabalhadores que praticam regularmente estas técnicas josefinas desenvolvem uma blindagem espiritual natural que os protege de ataques demoníacos relacionados ao ambiente profissional, inveja dos colegas, injustiças dos superiores, tentações contra a honestidade, desânimo com dificuldades laborais, orgulho pelos sucessos alcançados. A implementação gradual destas técnicas não exige revolução radical na rotina profissional, apenas elevação progressiva da consciência espiritual durante o trabalho que já se executa. Começa-se com a consagração matinal, acrescenta-se paulatinamente as jaculatórias, introduz-se a oferenda dos defeitos, desenvolve-se a santificação da fadiga, estabelece-se a consagração dos instrumentos. O resultado final desta progressão é a transformação completa do ambiente de trabalho em santuário operacional, onde cada gesto profissional se torna simultaneamente ato de adoração e golpe contra as trevas. O trabalho deixa de ser mera atividade econômica para se tornar vocação santa, missão sagrada, campo de batalha espiritual, onde vitórias diárias podem ser conquistadas através da simplicidade josefina, elevada ao heroísmo. A segunda arma do arsenal josefino revela um paradoxo espiritual que desorienta completamente as estratégias demoníacas. A obediência radical como forma suprema de combate agressivo. Enquanto o mundo interpreta a obediência como passividade e submissão fraca,
São José demonstra que a rendição total à vontade divina é a tática militar mais devastadora jamais empregada contra as forças do mal. Satanás construiu todo o seu reino sobre um único fundamento: a desobediência original que o fez gritar: "Não serviam, não servirei". José derrotou este fundamento com uma estratégia diametralmente oposta: serviam, servirei, repetido em cada respiração, em cada decisão, em cada movimento de sua existência terrena. Esta obediência constante não apenas neutralizava os ataques satânicos, mas corroía ativamente as bases do poder demoníaco. A venerável Cecília Baige revela a dimensão combativa da obediência josefina através de uma visão extraordinária. Ela contemplou José, recebendo a ordem angelical para fugir ao Egito, e observou que sua obediência instantânea criou uma onda de choque espiritual que se propagou por todo o reino das trevas, causando confusão, desespero e terror entre as hostes demoníacas que haviam planejado meticulosamente o extermínio do Messias. Monsenhor Ascânio Brandão explica teologicamente por que a obediência josefina era tão devastadora para Satanás. Ela criava uma zona de imprevisibilidade absoluta. O demônio, apesar de sua inteligência angélica superior, não consegue prever os movimentos de alguém que obedece cegamente a Deus, porque Deus transcende qualquer lógica criada. José se tornava um projétil teleguiado, impossível de ser interceptado pelos sistemas de defesa demoníacos. A obediência de José operava em múltiplas dimensões simultâneas que multiplicavam seu poder de ataque: obediência a Deus, através de sonhos e inspirações diretas; obediência às autoridades legítimas, cumprindo éditos de César e preceitos do templo; obediência às necessidades da família, adaptando-se às urgências de Jesus e Maria; obediência às circunstâncias providenciais, aceitando pobreza, exílio, incompreensão sem revolta. Esta multidimensionalidade criava uma blindagem obediencial que vedava todas as possíveis entradas para tentações de revolta, murmuração, desconfiança ou rebelião que Satanás costuma usar para corromper almas. Não havia nenhuma área da vida josefina onde o demônio pudesse inserir o vírus da desobediência, porque José havia santificado preventivamente todos os canais possíveis de infiltração. São Tomás de Aquino ensina que a obediência é a virtude que mais diretamente se opõe ao orgulho, raiz de todos os pecados. José, praticando obediência heróica em grau absoluto, atacava continuamente a essência mesma do mal, impedindo que qualquer forma de soberba brotasse em seu coração e criasse pontos de apoio para operações demoníacas. A técnica específica da obediência preventiva era o aspecto mais sofisticado desta arma. José não esperava receber ordens explícitas para obedecer. Ele antecipava a vontade divina através da contemplação amorosa e se dispunha previamente a aceitar qualquer determinação, por mais difícil ou incompreensível que pudesse parecer. Esta disponibilidade antecipada o mantinha sempre preparado para manobras espirituais instantâneas. Cecília Baige descreve episódios onde a obediência josefina frustrava planos demoníacos que haviam sido elaborados durante décadas. Quando espíritos malignos finalmente moviam suas peças no tabuleiro espiritual, descobriam que José já havia mudado de posição por obediência a uma inspiração divina, tornando inúteis anos de preparativos satânicos. A obediência silenciosa era outra característica distintiva desta arma. José obedecia sem questionar, sem reclamar, sem exigir explicações, sem solicitar prazos ou condições especiais. Este silêncio obediencial criava um vácuo comunicacional, onde as vozes tentadoras não encontravam eco nem oportunidade de diálogo, sendo automaticamente neutralizadas pela ausência de resposta. Exorcistas documentam que demônios durante possessões manifestam ódio visceral especificamente pela virtude da obediência. Padre José Antônio Fortea registra casos onde espíritos malignos gritavam: ele obedece, isso nos mata", quando confrontados com pessoas genuinamente obedientes à vontade de Deus,
e às autoridades eclesiásticas legítimas. A obediência amorosa elevava esta arma a níveis de poder extraordinário. José não obedecia por medo, por conveniência ou por pressão externa, mas por amor apaixonado a Deus e confiança absoluta em sua sabedoria infinita. Esta motivação amorosa transformava cada ato de obediência em declaração de guerra contra o ódio satânico, em proclamação da supremacia divina, em aniquilação da rebelião luciferiana. A tradição mística conserva relatos de santos que experimentaram fisicamente o poder protetor da obediência josefina. Santo Inácio de Loyola, que estruturou toda a Companhia de Jesus sobre o princípio da obediência radical, reconhecia em São José o modelo perfeito desta virtude combativa, que transformava homens comuns em soldados espirituais invencíveis. José desenvolveu ainda a técnica da obediência reparadora, oferecimento de seus atos de obediência como reparação pelas desobediências de toda a humanidade. Cada vez que aceitava uma determinação divina sem revolta, ele compensava espiritualmente milhares de rebeliões humanas contra a vontade de Deus, contribuindo ativamente para a restauração da ordem universal corrompida pelo pecado. A aplicação prática desta arma exige conversão profunda do conceito de liberdade. Passar da liberdade de fazer o que se quer para a liberdade de querer o que Deus quer. Esta transmutação da vontade própria em vontade participada na vontade divina é o que torna a obediência não apenas virtude defensiva, mas arma ofensiva devastadora contra todas as formas de mal. A transformação da obediência em arma de guerra espiritual requer metodologia específica e exercícios graduais que desenvolvam progressivamente a capacidade de obedecer com a radicalidade josefina. José não nasceu com obediência perfeita. Ele a desenvolveu através de práticas concretas que qualquer cristão pode adaptar às suas circunstâncias particulares. A aceitação imediata era a técnica fundamental da obediência josefina. Quando recebia uma determinação, divina, civil ou familiar, José desenvolvera o hábito de dizer mentalmente sim, antes mesmo de compreender completamente o que estava sendo pedido. Esta aquiescência instantânea impedia que a mente raciocinasse objeções, que o coração sentisse resistências, ou que a vontade fabricasse justificativas para protelar. Esta técnica pode ser praticada em situações cotidianas aparentemente insignificantes. Quando o despertador toca, levantar imediatamente sem negociar. Quando o cônjuge faz pedido legítimo, atender prontamente sem discutir. Quando o superior dá ordem justa, executar sem postergar. Quando a igreja ensina a verdade, aceitar sem questionar. Estes pequenos atos de obediência imediata fortalecem o músculo obediencial necessário para grandes renúncias. A santificação da dificuldade era outra técnica característica de José. Quando a obediência exigida era particularmente penosa, como fugir no meio da noite abandonando tudo, ele não tentava diminuir mentalmente a dificuldade, mas a abraçava conscientemente como participação no sofrimento redentor de Cristo. Esta transformação da dificuldade em oferecimento multiplicava o valor espiritual da obediência. José praticava a obediência antecipada, técnica que consistia em oferecer-se previamente a Deus para qualquer sacrifício que pudesse ser pedido no futuro. Cada manhã, ele renovava sua disponibilidade total. Senhor, hoje aceito antecipadamente tudo o que vossa providência permitir ou determinar. Esta disposição prévia criava uma assinatura em branco espiritual, que Deus podia preencher conforme sua vontade. A obediência silenciosa exigia disciplina rigorosa da língua e dos pensamentos. José evitava cuidadosamente 3 formas de resistência obediencial: reclamação externa, murmurar contra ordens recebidas, questionamento interno, ficar ruminando mentalmente as razões pelas quais a determinação poderia estar errada, justificação posterior, procurar explicar para outros por que obedeceu, como se precisasse se desculpar. Cecília Baige revela que José desenvolveu a técnica da substituição mental. Quando sua mente natural tendia a questionar uma determinação recebida,
Ele imediatamente substituía o questionamento por uma jaculatória de confiança. Jesus, eu confio em vós. Que seja feita a vossa vontade. Vós sabeis o que é melhor. Esta substituição ativa impedia que dúvidas ganhassem força mental. A obediência escalonada era particularmente importante na vida familiar. José obedecia primeiramente a Deus, depois às autoridades civis legítimas, em seguida às necessidades justas da família, finalmente às próprias preferências pessoais, quando não contradiziam os níveis superiores. Esta hierarquia clara evitava conflitos de obediência e garantia que a vontade divina sempre prevalecesse sobre considerações humanas. José praticava também a reparação através da obediência. Oferecimento de atos obedientes específicos como compensação por desobediências cometidas pela humanidade. Quando aceitava uma determinação particularmente difícil, ele a oferecia em reparação por todos os que desobedecem a Deus neste momento, transformando sua obediência individual em benefício espiritual universal. A técnica da obediência progressiva permitia que José se preparasse gradualmente para obediências heróicas através de fidelidade em obediências pequenas. Ele era rigorosamente obediente em detalhes aparentemente insignificantes, horários, costumes, preferências familiares, para fortalecer sua capacidade de obedecer em questões vitais quando estas se apresentassem. Monsenhor Brandão documenta que José mantinha uma consciência obediencial constante, atenção permanente às possíveis manifestações da vontade divina através de circunstâncias, pessoas, eventos. Esta sensibilidade espiritual permitia-lhe detectar rapidamente quando Deus estava pedindo algo, evitando os atrasos e resistências que caracterizam a obediência imperfeita. A oferenda da incompreensão era talvez a técnica mais heróica do arsenal obediencial josefino. Quando recebia determinações que sua inteligência humana não conseguia compreender, como aceitar a maternidade virginal de Maria, José oferecia precisamente sua incompreensão como sacrifício de confiança, reconhecendo que a sabedoria divina transcende infinitamente a razão criada. José desenvolveu ainda práticas específicas para manter a serenidade durante obediências difíceis. Respiração controlada, para evitar ansiedade. Postura corporal ereta, para manter dignidade. Expressão facial serena, para não manifestar resistência interior. Tom de voz calmo, quando precisava comunicar-se. Gestos deliberados, para não revelar agitação interna. A obediência eucarística era a dimensão mais profunda desta arma. José unia conscientemente cada ato de obediência ao sacrifício de Jesus no Calvário, reconhecendo que sua aceitação da vontade divina participava misticamente da obediência redentora do Salvador. Esta união transformava obediências pessoais em colaboração direta na obra da redenção. Exorcistas contemporâneos confirmam que pessoas que praticam regularmente estas técnicas obedienciais desenvolvem resistência notável a influências demoníacas. O demônio encontra muito mais dificuldade para atacar almas habitualmente obedientes porque não consegue explorar os pontos de rebelião, orgulho e autoafirmação que constituem suas principais portas de entrada. A implementação gradual destas técnicas deve começar por obediências pequenas e progredir metodicamente. Aceitar contrariedades menores sem reclamar. Cumprir horários estabelecidos rigorosamente. Seguir orientações de autoridades legítimas prontamente. Abraçar determinações familiares com boa vontade. Submeter-se aos ensinamentos da Igreja humildemente. A prática constante destas obediências aparentemente insignificantes forja o caráter obediencial necessário para heroísmos maiores quando estes forem exigidos pelas circunstâncias da vida. A terceira arma do arsenal josefino revela um mistério espiritual que poucos compreendem em sua radicalidade transformadora. A castidade não como repressão da masculinidade, mas como sua potencialização máxima. José viveu a forma mais heróica de castidade da história humana, casado com a mulher mais bela e santa que já existiu, amando-a com amor genuinamente esponsal,
mas canalizando toda a energia sexual para a proteção e adoração, criando um escudo de fogo que repelia instantaneamente espíritos de impureza. A venerável Cecília Baige descreve a castidade josefina com uma precisão que desafia conceitos românticos superficiais. Não era ausência de desejo ou incapacidade de amar, mas concentração total da energia vital masculina em uma única direção, a guarda da pureza de Jesus e Maria. Esta canalização criava uma intensidade espiritual que os demônios da luxúria não conseguiam suportar. Monsenhor Ascânio Brandão explica teologicamente este fenômeno extraordinário. José experimentava a atração verdadeira por Maria. Ele não era assexuado ou indiferente à beleza feminina. Sua castidade não negava a masculinidade, mas a elevava a um plano sobrenatural, onde o amor esponsal transcendia o físico sem negá-lo, criando uma forma de energia espiritual que funcionava como blindagem contra toda impureza. São Tomás de Aquino ensina que a castidade libera energias espirituais normalmente dispersas através da atividade sexual desordenada. José, canalizando toda esta energia para a missão divina, desenvolveu uma força espiritual concentrada que Asmodeus e seus servos simplesmente não conseguiam enfrentar. Sua presença era fisicamente intolerável para demônios ligados à luxúria. O aspecto mais revolucionário desta arma é sua natureza ofensiva, não apenas defensiva. A castidade josefina não apenas protegia contra tentações. Ela atacava ativamente os espíritos de impureza, causando-lhes tormento real. Cecília Baige descreve visões onde contemplava demônios fugindo de José, cobrindo seus rostos espirituais, incapazes de suportar a irradiação de pureza que emanava dele. A castidade de José operava em 3 dimensões complementares, que a tornavam invencível: castidade do corpo, pureza nos atos físicos; castidade do coração, pureza nos desejos e afeições; castidade da mente, pureza nos pensamentos e imaginação. Esta tríplice pureza criava uma fortaleza interior sem nenhuma brecha por onde influências impuras pudessem penetrar. Exorcistas, como o padre Gabriele Amort, documentam que demônios ligados à luxúria são os mais comumente encontrados em possessões contemporâneas. Asmodeus está em todo lugar, alertava o renomado exorcista. São José, como antídoto específico contra este tipo de espírito, torna-se arma indispensável no combate espiritual moderno, onde a impureza atinge proporções verdadeiramente pandêmicas. A virilidade casta josefina era especificamente masculina. Não era castidade andrógina ou assexuada, mas pureza de um homem plenamente viril, que canalizava toda a sua força vital para a missão divina. Esta virilidade purificada é o antídoto perfeito contra a confusão de gênero e perversão sexual que o demônio espalha sistematicamente na cultura contemporânea. José protegia especialmente o menino Jesus contra qualquer influência que pudesse manchar sua pureza humana. Embora Jesus fosse Deus e impecável por natureza, José exercia sua missão paterna com tal zelo protetor que criava múltiplas camadas de blindagem espiritual ao redor da inocência do Filho Divino, impedindo que sequer a possibilidade de contaminação se aproximasse. A tradição mística conserva testemunhos extraordinários sobre o poder contagioso da castidade josefina. Pessoas que conviviam com ele sentiam seus próprios desejos desordenados se acalmarem e purificarem automaticamente. Esta irradiação de pureza transformava ambientes, curava feridas espirituais causadas por pecados passados e criava atmosferas de santidade que facilitavam a oração e a contemplação. Santos como São João Maria Vianney, que enfrentou ataques demoníacos terríveis ligados à impureza, demônios perturbando seu sono e sua paz, encontravam em São José seu principal aliado nestas batalhas específicas. O santo cura d'Ars recomendava a devoção josefina especificamente para pessoas lutando contra tentações de impureza, confirmando a eficácia histórica desta arma. Cecília Baige revela que José desenvolveu práticas específicas para manter e fortalecer sua castidade heróica. Guarda rigorosa dos olhos, não olhar desnecessariamente para pessoas ou imagens.
moderação na alimentação, evitar excessos que estimulam paixões, trabalho físico intenso, canalizar energia para a atividade produtiva, oração contemplativa constante, manter a mente ocupada com Deus. A presença contínua junto a Jesus e Maria era o elemento mais importante do regime de castidade josefino. Ele raramente se afastava da Sagrada Família, mantendo-se constantemente na atmosfera purificadora de suas presenças santíssimas. Esta estratégia ambiental criava condições que favoreciam naturalmente a castidade e dificultavam qualquer tentação contrária. José praticava também a sublimação criativa, transformação da energia sexual em energia artística e espiritual. Seus trabalhos de carpintaria alcançavam uma perfeição e beleza excepcionais, precisamente porque eram canalizações da força vital masculina direcionada para a criação de objetos que honrariam Jesus e Maria. A técnica da reparação casta consistia em oferecer atos específicos de pureza, como compensação pelos pecados de impureza cometidos pela humanidade. José oferecia sua castidade não apenas como virtude pessoal, mas como reparação ativa pelos pecados sexuais que feriam o coração de Jesus e entristeciam o coração de Maria. Padre José Antônio Fortea ensina que a castidade não é simplesmente evitar pecados sexuais, mas desenvolver energia espiritual positiva que preenche o espaço que seria ocupado pela luxúria. José exemplifica perfeitamente esta castidade positiva. Ele não era meramente não impuro, mas ativamente puro, irradiando santidade transformadora. A aplicação contemporânea desta arma exige conversão radical do conceito de masculinidade. Passar da masculinidade baseada em conquista sexual para a masculinidade baseada em proteção casta, da virilidade que consome para a virilidade que consagra, da força que domina para a força que serve e santifica. A quarta arma do arsenal josefino revela uma estratégia de combate espiritual que confunde completamente a lógica humana. O silêncio como espada que corta a língua do príncipe da mentira. Não o silêncio vazio da depressão ou da indiferença, mas o silêncio adorador preenchido de presença divina que funcionava como lâmina afiada contra a capacidade operacional dos demônios. Satanás é essencialmente o pai da mentira e só consegue agir através da palavra corrompida, da comunicação envenenada, do ruído espiritual que confunde e desoriente. O silêncio contemplativo josefino criava um vácuo comunicacional, onde o príncipe da mentira não encontrava matéria-prima para suas operações. José, permanecendo em silêncio santo, simplesmente privava o demônio de seu principal instrumento de ataque. A venerável Cecília Baige descreve como o silêncio de José tinha múltiplas frequências espirituais simultâneas. O silêncio adorador diante do mistério da encarnação, o silêncio protetor que guardava segredos sagrados, o silêncio humilde que não se defendia de calúnias, o silêncio contemplativo que ouvia exclusivamente a voz de Deus. Cada frequência atacava uma forma diferente de operação demoníaca. Monsenhor Ascânio Brandão explica teologicamente por que esta arma era tão devastadora. O demônio precisa de ruído espiritual para operar. Discussões intermináveis, fofocas venenosas, palavras vãs, argumentações inúteis, questionamentos destrutivos. O silêncio josefino eliminava completamente este ambiente necessário às operações malignas, criando condições onde apenas a voz divina podia ser ouvida. São Tomás de Aquino ensina que palavras podem ser veículos tanto de graça quanto de pecado. José escolheu minimizar radicalmente o uso de palavras, comunicando-se preferencialmente através de ações, gestos e presença amorosa. Esta economia verbal não era timidez ou incapacidade, era estratégia militar que fechava portas para a entrada do mal através de palavras descuidadas. O aspecto mais extraordinário desta arma é que ela forçava os demônios a se revelarem. Enquanto palavras humanas frequentemente mascaram realidades espirituais, o silêncio josefino criava uma clareza de percepção onde influências malignas se tornavam visíveis. José, em seu silêncio contemplativo, podia ver o mundo espiritual com nitidez que os barulhentos jamais alcançavam.
A Bíblia não registra uma única palavra de São José, embora ele certamente tenha falado durante sua vida. Este silêncio bíblico não é acidental, é pedagógico. Deus quis ensinar através de José que as maiores batalhas espirituais são vencidas não com muitas palavras, mas com silêncio preenchido de fé, adoração e disponibilidade total à vontade divina. José desenvolveu a técnica do silêncio ativo, não simplesmente calar a boca, mas preencher o silêncio com adoração interior constante. Este silêncio não era ausência de comunicação, mas a forma mais elevada de comunicação. Diálogo direto com Deus sem mediação imperfeita das palavras humanas, comunhão que transcende limites verbais. Exorcistas documentam que ambientes barulhentos cheios de palavras vãs e discussões inúteis são terreno fértil para influências demoníacas. Padre José Antônio Fortea ensina que uma das primeiras recomendações para pessoas sob ataque espiritual é reduzir drasticamente o uso de palavras e cultivar períodos de silêncio sagrado seguindo o modelo josefino. A guarda do silêncio, Josefina protegia especialmente a Sagrada Família. Quando curiosos faziam perguntas impertinentes sobre a origem de Jesus, José simplesmente permanecia em silêncio ou desviava o assunto com poucas palavras. Este silêncio protetor impedia que segredos sagrados caíssem em ouvidos indignos ou fossem manipulados pelo demônio. Cecília Baige revela que José usava o silêncio especificamente contra tentações internas, quando pensamentos perturbadores tentavam invadir sua mente. Ele não argumentava mentalmente nem entrava em diálogo com sugestões malignas, simplesmente silenciava a mente e se voltava para Deus em adoração muda. Esta recusa de conversar com o tentador era devastadoramente eficaz. A tradição mística confirma que Maria Santíssima encontrava no silêncio de José um complemento perfeito para sua própria contemplação. Os dois esposos viviam em comunhão tão profunda que palavras se tornavam frequentemente desnecessárias. Eles se comunicavam através de silêncio compartilhado, que era mais eloquente que qualquer discurso. Santos contemplativos como São João da Cruz reconheciam no silêncio josefino o modelo perfeito para os estágios mais elevados da oração. Na contemplação profunda, as palavras cessam, ensinava o místico doutor. José viveu permanentemente neste estado contemplativo, fazendo de sua vida inteira uma oração silenciosa de combate e adoração. O poder curativo do silêncio josefino se manifestava especialmente sobre pessoas feridas por palavras más. Vizinhos de Nazaré que haviam sido vítimas de calúnias, fofocas ou maldições encontravam alívio na presença silenciosa do santo carpinteiro. Seu silêncio curador neutralizava o veneno das palavras malignas que haviam recebido. José praticava a economia verbal, usar o menor número possível de palavras para comunicar o máximo necessário. Quando precisava falar, suas palavras eram pesadas, medidas, carregadas de significado. Esta disciplina verbal criava um contraste dramático com a tagarelice vazia que caracteriza ambientes onde o demônio opera livremente. A técnica do silêncio reparador consistia em oferecer períodos específicos de silêncio como reparação pelas palavras más pronunciadas pela humanidade. Blasfêmias, calúnias, fofocas, mentiras, palavrões. José compensava espiritualmente o excesso de palavras más através de seu silêncio santo abundante. Exorcistas contemporâneos confirmam que manter silêncio durante ataques espirituais é frequentemente mais eficaz do que orações vocais prolongadas. O demônio espera discussão, argumentação, desespero verbal. Quando encontra silêncio sereno preenchido de fé, fica completamente desorientado e perde capacidade de ataque. A aplicação prática desta arma exige disciplina rigorosa da língua, reduzir palavras vãs, evitar conversas inúteis, cultivar períodos diários de silêncio sagrado, praticar economia verbal, usar palavras apenas quando necessário e sempre construtivamente. O silêncio josefino transforma a ausência de palavras em presença poderosa de Deus. A transformação do silêncio em arma de guerra espiritual exige metodologia específica e disciplina progressiva, que desenvolva a capacidade de silenciar, não apenas a boca,
mas toda a agitação interior que o demônio utiliza para suas operações. José desenvolveu técnicas precisas de silêncio combativo que podem ser adaptadas a qualquer situação contemporânea. A consagração do silêncio matinal era a técnica fundamental do arsenal josefino. Ao despertar, antes de pronunciar qualquer palavra, José oferecia a Deus todos os silêncios do dia vindouro, pedindo graça para que cada momento de quietude se transformasse em adoração ativa. Esta consagração inicial criava um selo espiritual sobre todo o silêncio subsequente. Esta prática pode revolucionar qualquer rotina. Ao acordar, oferecer mentalmente todos os períodos de silêncio do dia a Deus, consagrando especificamente os momentos de deslocamento, trânsito, caminhadas, trabalho concentrado, quando não precisamos falar, e especialmente os intervalos entre conversações como oportunidades de comunhão silenciosa com o divino. José praticava a substituição silenciosa, técnica que consistia em substituir imediatamente palavras desnecessárias por jaculatórias mentais. Quando sua mente formulava comentários internos sobre pessoas ou situações, ele transformava estes comentários em orações pelos envolvidos. Quando sentia impulso de reclamar, convertia a reclamação em oferecimento da dificuldade. A pausa contemplativa era outra técnica característica. Antes de responder a qualquer pergunta ou solicitação, José fazia uma pausa brevíssima, imperceptível externamente, para consultar interiormente a vontade de Deus sobre o que deveria dizer. Esta microconsulta espiritual garantia que suas palavras fossem sempre inspiradas, nunca meramente reativas. Cecília Baiji revela que José desenvolveu a arte do silêncio seletivo, capacidade de permanecer em silêncio sobre assuntos específicos enquanto conversava normalmente sobre outros. Ele nunca falava sobre seus próprios sofrimentos, suas experiências místicas, seus méritos espirituais, seus sacrifícios pela família, mantendo sigilo absoluto sobre dimensões sagradas de sua existência. A técnica da escuta contemplativa transformava conversações ordinárias em exercícios espirituais. José não apenas ouvia as palavras das pessoas, mas contemplava através delas a presença de Deus, manifestando-se nos interlocutores. Este tipo de escuta silenciosa e profunda frequentemente curava feridas emocionais dos que conversavam com ele. José praticava o silêncio protetor, especialmente em relação aos mistérios da Sagrada Família. Quando vizinhos faziam perguntas curiosas sobre a concepção de Jesus, sobre visões de Maria, sobre fenômenos extraordinários que pudessem ter presenciado, ele respondia com silêncio digno ou desviava gentilmente o assunto, protegendo segredos sagrados. A economia verbal estratégica era aplicada rigorosamente. Uma palavra quando 10 eram esperadas, um gesto quando uma palavra bastava, silêncio quando um gesto era suficiente. Esta economia não era avareza comunicacional, mas precisão espiritual, que concentrava toda a energia comunicativa em intervenções verdadeiramente necessárias e eficazes. Monsenhor Brandão documenta que José mantinha silêncios específicos para diferentes tipos de tentações. Silêncio total diante de provocações. Não alimentar discussões estéreis. Silêncio contemplativo diante de mistérios. Não tentar explicar o inexplicável. Silêncio humilde diante de elogios. Não alimentar vaidade. Silêncio confiante diante de dificuldades. Não murmurar contra a providência. A técnica do silêncio reparador dirigido consistia em identificar os tipos de palavras mais frequentes em seu ambiente e oferecer silêncios específicos como compensação. Silêncio prolongado após ouvir blasfêmias, reparando ofensas a Deus. Silêncio contemplativo após presenciar calúnias, curando feridas causadas por mentiras. Silêncio adorador após escutar fofocas, purificando o ambiente. José desenvolveu ainda a prática do silêncio intercessório, períodos específicos de quietude oferecidos pela conversão de pessoas particulares. Ele dedicava silêncios a vizinhos que precisavam de graças especiais, mantendo-os na presença silenciosa de Deus através de sua contemplação muda,
criando pontes espirituais que facilitavam a ação da graça. A disciplina das pausas era aplicada sistematicamente. Pausa antes de falar, para discernir necessidade. Pausa durante conversações, para manter clima contemplativo. Pausa após falar, para permitir que palavras penetrassem. Pausa antes de reagir a provocações, para evitar respostas imprudentes. Exorcistas contemporâneos ensinam que o silêncio diante do tentador é uma das armas mais eficazes contra sugestões demoníacas. Quando pensamentos blasfemos, impuros ou desanimadores surgem na mente, a técnica josefina recomenda silêncio absoluto. Não argumentar, não discutir, não tentar refutar, simplesmente silenciar e voltar-se para Deus. A prática do silêncio eucarístico elevava esta arma ao máximo poder. José unia seus silêncios ao silêncio de Jesus durante a paixão, quando não respondeu a Pilatos, transformando cada momento de quietude em participação mística na oblação redentora do Salvador que se calou diante dos acusadores. José estabelecia horários de silêncio sagrado durante o dia. Primeiros momentos após despertar, antes de falar com qualquer pessoa, intervalos durante o trabalho, pausas contemplativas, momentos antes das refeições, preparação espiritual, últimos instantes antes de dormir, exame de consciência silencioso. A técnica da irradiação silenciosa consistia em usar o silêncio para influenciar espiritualmente ambientes agitados. Quando se encontrava em lugares barulhentos ou discussões acaloradas, José mantinha um silêncio tão profundo e contemplativo que gradualmente pacificava as pessoas ao redor, criando zonas de tranquilidade espiritual. A aplicação contemporânea destas técnicas exige adaptação cuidadosa. Estabelecer períodos diários de silêncio, mesmo 10 minutos fazem diferença. Reduzir conversas desnecessárias, praticar pausas contemplativas antes de falar, substituir palavras vãs por jaculatórias, usar o silêncio como resposta a provocações, desenvolver economia verbal estratégica. O resultado final é a transformação do silêncio de ausência passiva em presença ativa de Deus, criando uma atmosfera espiritual onde o demônio não consegue operar, onde palavras más perdem poder, onde a paz divina se manifesta através da quietude santificada que desarma completamente as estratégias do príncipe da mentira. A quinta arma do arsenal secreto de São José revela a estratégia defensiva mais sofisticada já desenvolvida na história da guerra espiritual, a guarda rigorosa dos 5 sentidos como sistema de proteção total contra infiltrações demoníacas. José compreendia misticamente que os olhos, ouvidos, língua, tato e olfato constituíam as portas da alma, através das quais tanto a graça quanto o pecado podiam penetrar na fortaleza interior. A venerável Cecília Baez descreve com precisão cirúrgica como José desenvolveu uma vigilância tão perfeita sobre estas portas sensoriais que sua alma se tornou literalmente inexpugnável para qualquer força demoníaca. Não era paranoia ou escrupulosidade, mas ciência espiritual aplicada com rigor matemático. Ele sabia exatamente por onde o mal tentaria entrar e vedou preventivamente todos os canais possíveis. Monsenhor Ascânio Brandão explica teologicamente esta estratégia. Demônios não podem atacar diretamente a alma humana devido à sua natureza espiritual protegida pela graça batismal. Eles precisam usar os sentidos como canais de infiltração, sugestões visuais, sons perturbadores, sensações físicas, cheiros associados a memórias pecaminosas, sabores que despertam paixões desordenadas. São Tomás de Aquino ensina que a maioria das tentações segue um processo padronizado. Começam através de estímulos sensoriais externos, penetram na imaginação, ativam a memória de experiências passadas, perturbam as paixões, influenciam o entendimento e, finalmente, atacam a vontade. José interrompia este processo em seu estágio inicial, impedindo que estímulos potencialmente pecaminosos sequer chegassem à consciência. O aspecto mais extraordinário desta arma é que José a usava não apenas para proteção própria, mas para criar um perímetro de segurança sensorial ao redor da Sagrada Família.
Ele controlava meticulosamente o ambiente visual, auditivo, tátil, olfativo e gustativo da casa de Nazaré, garantindo que nenhum estímulo potencialmente nocivo chegasse a Jesus e Maria através de seus sentidos. A guarda dos olhos era praticada com rigor exemplar. José não olhava desnecessariamente para rostos, especialmente de mulheres que não fosse Maria. Não se deixava atrair por curiosidades visuais, espetáculos, multidões, novidades. Mantinha o olhar frequentemente baixo ou direcionado ao trabalho. Esta modéstia ocular não era neurose, mas estratégia militar que vedava a principal porta de entrada para tentações. Cecília Baij revela que José desenvolveu a técnica do olhar santificado. Quando precisava olhar para pessoas ou situações, ele o fazia através do filtro da caridade, vendo primeiro a imagem de Deus em cada pessoa antes de perceber qualquer aspecto que pudesse perturbar sua pureza. Este olhar caritativo transformava estímulos potencialmente perigosos em ocasiões de oração. A disciplina auditiva era igualmente rigorosa. José evitava conversações desnecessárias, não se aproximava de discussões alheias, protegia-se de músicas ou sons que pudessem despertar paixões desordenadas, mantinha-se afastado de ambientes barulhentos que dificultassem a escuta interior da voz divina. Seus ouvidos eram prioritariamente sintonizados na frequência de Deus. A guarda do tato incluía evitar contatos físicos desnecessários, usar roupas apropriadas que não despertassem sensações excessivas, manter temperatura e texturas domésticas em níveis que favorecessem a sobriedade, dormir em condições que promovessem descanso reparador sem estimular sonhos perturbadores. José exercia controle específico sobre olfato e paladar através da moderação alimentar e ambiental. Ele evitava perfumes excessivos, comidas que estimulassem paixões, ambientes com odores associados a memórias perturbadoras, sabores que despertassem gula ou outras concupiscências. Esta disciplina sensorial total criava condições ideais para a contemplação. A tradição mística conserva ensinamentos sobre como José protegia especialmente os sentidos do menino Jesus durante sua infância. Embora Jesus fosse Deus e impecável, José exercia sua paternidade criando um ambiente sensorialmente puro, onde a humanidade de Cristo podia desenvolver-se sem exposição a estímulos corruptores ou traumatizantes. Exorcistas documentam que a maioria das possessões e opressões demoníacas tem origem em alguma forma de contaminação sensorial. Imagens impuras vistas, músicas com mensagens ocultas ouvidas, participação em rituais que envolviam estímulos sensoriais específicos, contatos físicos em contextos espiritualmente perigosos. A purificação sensorial preventiva consistia em submeter todos os estímulos sensoriais a um filtro espiritual, antes de permiti-los consciência plena. José desenvolveu uma capacidade extraordinária de detectar instantaneamente quando um estímulo aparentemente inocente carregava carga espiritual negativa, invisível aos olhos comuns. Cecília Baij descreve como a guarda dos sentidos de José se estendia à proteção da imaginação e memória. Ele não permitia que sua mente recriasse cenas potencialmente perturbadoras vistas no passado, nem fantasiasse situações futuras que pudessem alimentar tentações. Esta vigilância interior complementava a guarda exterior dos sentidos físicos. A técnica da consagração sensorial matinal renovava diariamente a proteção. Ao despertar, José oferecia cada um de seus sentidos a Deus, pedindo graça para usá-los exclusivamente para a glória divina e proteção contra qualquer contaminação. Esta consagração diária renovava o selo protetor sobre as portas da alma. Santos como São Francisco de Sales ensinavam a guarda dos sentidos como prática fundamental para qualquer pessoa desejosa de progredir na vida espiritual. Guarde seus olhos e guardará seu coração, aconselhava o santo doutor, ecoando a sabedoria josefina que ele admirava e recomendava aos dirigidos espirituais. A aplicação contemporânea desta arma é urgentemente necessária na era digital. Auditar rigorosamente a dieta sensorial, o que vemos, ouvimos, tocamos,
cheiramos, provamos. Eliminar fontes de contaminação espiritual, estabelecer filtros protetivos para todos os sentidos. Criar ambientes domésticos sensorialmente puros que favoreçam a vida de oração. José praticava ainda a sublimação sensorial, transformação de estímulos sensoriais potencialmente perturbadores em ocasiões de oração e oferecimento. Quando inevitavelmente exposto a estímulos inadequados, ele imediatamente os oferecia a Deus como reparação pelos pecados dos sentidos cometidos pela humanidade, neutralizando seu potencial nocivo. O resultado final desta vigilância total é a criação de uma fortaleza sensorial, onde apenas estímulos santificadores podem penetrar, onde cada sentido se torna instrumento de comunhão com Deus, ao invés de porta de entrada para tentações, onde a alma permanece em estado constante de pureza que repele automaticamente qualquer infiltração das trevas. A transformação da guarda dos sentidos em sistema defensivo eficaz contra ataques espirituais exige implementação metodológica e progressiva que pode ser adaptada a qualquer estilo de vida contemporâneo. José desenvolveu técnicas específicas de vigilância sensorial que funcionam como antivírus espiritual, protegendo continuamente as portas da alma. A auditoria sensorial semanal era a técnica fundamental do sistema josefino. Uma vez por semana, José examinava rigorosamente todos os estímulos sensoriais aos quais havia sido exposto, identificando fontes de contaminação espiritual e ajustando sua vigilância para a semana seguinte. Esta revisão constante mantinha sua proteção sempre atualizada. Esta prática pode revolucionar qualquer rotina espiritual. Dedicar 30 minutos semanais para examinar honestamente o que vimos, programas, imagens, pessoas, ambientes, o que ouvimos, músicas, conversas, ruídos, o que tocamos, objetos, texturas, contatos, o que cheiramos, perfumes, ambientes, comidas, o que provamos, alimentos, bebidas, prazeres gustativos. José praticava a substituição sensorial imediata, técnica que consistia em substituir instantaneamente estímulos inadequados por estímulos santificadores. Quando seus olhos acidentalmente viam algo impróprio, ele imediatamente direcionava o olhar para uma imagem sagrada ou para o céu. Quando ouvia palavras más, substituía internamente por jaculatórias. A criação de ambiente sensorial sagrado era aplicada sistematicamente em casa e no trabalho. José organizava os espaços de modo que todos os estímulos sensoriais favorecessem a oração. Imagens santas estrategicamente posicionadas, para os olhos, silêncio ou músicas suaves, para os ouvidos, texturas e temperaturas adequadas, para o tato, aromas naturais e puros, para o olfato. Cecília Baige revela que José desenvolveu sinais de alarme espiritual, capacidade de detectar instantaneamente quando um estímulo sensorial carregava potencial de perturbação espiritual. Ele sentia fisicamente uma espécie de desconforto sagrado que o alertava para desviar imediatamente a atenção ou abandonar o ambiente. A técnica do jejum sensorial programado consistia em períodos regulares de privação voluntária de estímulos sensoriais específicos, dias sem olhar para nada desnecessário, jejum visual, períodos de silêncio total, jejum auditivo, momentos sem tocar objetos supérfluos, jejum tátil, refeições extremamente simples, jejum gustativo olfativo. José praticava a consagração específica por sentido, orações diferentes para cada sentido ao acordar. Senhor, consagro meus olhos para ver apenas o que vós quereis. Ofereço meus ouvidos para escutar somente vossa voz. Dedico minhas mãos para tocar apenas o que vos agrada. Entrego meu olfato para perceber o perfume de vossa santidade. Consagro meu paladar para saborear vossa bondade. A técnica do filtro caritativo transformava estímulos potencialmente perturbadores em ocasiões de caridade. Quando via pessoas vestidas inadequadamente, orava por sua conversão. Quando ouvia palavras más, oferecia reparação. Quando sentia cheiros desagradáveis, unia-se aos sofrimentos de Cristo. Quando provava comida ruim, aceitava como penitência. Monsenhor Brandão documenta que José mantinha
Zonas de proteção sensorial específicas. Zona íntima, quarto e oratório com vigilância máxima. Zona familiar, casa com proteção elevada. Zona profissional, oficina com cuidado moderado. Zona pública, rua com vigilância básica mas constante. A prática da reparação sensorial consistia em oferecer estímulos puros como compensação pelos pecados dos sentidos cometidos pela humanidade, contemplar imagens sagradas, reparando por visões impuras, escutar músicas sacras, compensando palavras más, tocar objetos bíblicos, reparando contatos ilícitos, inalar incenso, compensando odores associados ao pecado. José desenvolveu a disciplina da primeira impressão, técnica de controlar rigorosamente o primeiro estímulo sensorial de cada dia. Ao acordar, a primeira coisa que via era uma imagem de Jesus ou Maria. O primeiro som que ouvia era uma oração. O primeiro contato era beijar um crucifixo. O primeiro aroma era incenso. O primeiro sabor era água benta. A técnica do exame sensorial noturno completava o ciclo de proteção. Antes de dormir, José revisava todos os estímulos sensoriais do dia, agradecendo pelos puros, oferecendo reparação pelos inadequados, pedindo perdão por vigilância insuficiente, renovando propósitos para o dia seguinte. Exorcistas contemporâneos confirmam que pessoas que praticam sistematicamente a guarda dos sentidos desenvolvem resistência extraordinária a influências demoníacas. Padre José Antônio Fortea ensina que a dieta sensorial é tão importante quanto a dieta alimentar para a saúde espiritual, especialmente na era da superexposição digital. A educação sensorial da família era prioritária na casa de Nazaré. José ensinava Jesus e Maria, embora ambos fossem impecáveis, técnicas de vigilância sensorial adequadas à idade e circunstâncias, criando hábitos familiares que protegiam coletivamente o ambiente doméstico contra infiltrações malignas. José estabelecia protocolos de emergência sensorial para situações inevitáveis de exposição a estímulos inadequados. Desviar imediatamente o olhar, tapar discretamente os ouvidos, afastar-se do contato, respirar pela boca, evitando odores, evitar engolir, quando necessário provar algo inadequado. A técnica da multiplicação sensorial santificadora consistia em aproveitar cada estímulo puro para multiplicar sua ação santificadora. Ao ver uma imagem sagrada, contemplá-la profundamente. Ao ouvir música sacra, deixá-la penetrar na alma. Ao tocar objetos abençoados, absorver suas bênçãos. Ao cheirar flores, agradecer a beleza criada. Ao provar alimentos puros, saborear a bondade divina. A aplicação contemporânea exige adaptação cuidadosa, mas firme. Instalar filtros digitais rigorosos, escolher ambientes frequentados, selecionar músicas e programas, controlar contatos físicos, purificar ambientes domésticos, estabelecer jejuns sensoriais regulares, criar protocolos familiares de proteção sensorial. O resultado final é a criação de uma blindagem sensorial josefina que transforma cada sentido em canal de graça ao invés de porta de tentação, estabelecendo uma fortaleza interior onde apenas Deus pode entrar, onde a alma permanece constantemente protegida contra as infiltrações sutis mas devastadoras que o demônio usa para corromper mesmo os cristãos mais zelosos. Estas 5 armas do arsenal secreto de São José, trabalho santificado, obediência radical, castidade viril, silêncio adorador e guarda dos sentidos, formam um sistema completo de combate espiritual que transforma a vida cotidiana em campo de batalha, onde vitórias constantes podem ser conquistadas contra as forças do mal. São José, guerreiro silencioso e mestre do arsenal espiritual mais eficaz da história, ensinai-nos a empunhar vossas armas com a mesma maestria que vós demonstrastes. Que nosso trabalho seja exorcismo contínuo, nossa obediência seja estratégia divina, nossa castidade seja escudo de fogo, nosso silêncio seja espada cortante, nossa vigilância seja fortaleza inexpugnável. Por vossa intercessão poderosa, tornai-nos vossos companheiros de armas na batalha eterna contra as trevas. Amém.